Família Vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para a gente falar de Vasco, né, cara? Para a gente falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama que joga hoje, hoje, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, já vai dar 1h da manhã dessa quinta-feira, né? Então, tecnicamente, o Vasco joga hoje. Esse vídeo vai subir de madrugada, né? Vídeo de quarta para quinta-feira, porque o papai aqui trabalha, né? Tem seu emprego fixo e não consegue se doar 100% ao canal. Então, dessa forma, né? Eu tenho que chegar em casa, preparar tudo, né? E, pô, dá trabalho e a gente acaba, né? Demorando mais para gravar o vídeo. E, pô, e excepcionalmente, cara, eu não ia gravar vídeo hoje, mas eu tenho que gravar esse vídeo porque o menino Pedro, né? O menino Pedro, na viagem da delegação vascaína para o Paraguai, para enfrentar o Olímpia, né? Pela Sul-Americana, das quartas de final, andou falando um monte, né, cara? Andou falando do presidente do Urubu, andou falando sobre a SAF, andou falando sobre o empréstimo DIP, que a Justiça, por enquanto, né, tá negando ao Vasco da Gama. Andou falando também sobre a venda da SAF também, né? Inclusive, andou falando do seu amigo Felipe, que eu vou contar uma coisa aqui para vocês interessante, né? E eu tô falando um monte de coisa por aí, eu vou trazer tudo aqui para vocês, vou trazer também uma declaração do Rica Perrone sobre as atitudes aí do nosso grandíssimo BAP, né? E também alguns assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, no que tange aí ao empréstimo DIP aí que a Justiça, por enquanto, está segurando, né? E que o que isso pode atrapalhar o Vasco no decorrer do ano, né? Até o fim da temporada, no caso, e também falar de outros assuntos sobre a partida de hoje, né, sobre alguns jogadores e especulação do mercado. Mais um atacante na mira, né? Mas antes de mais nada, peço o joinha, o like, peço para que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também, para ajudar a impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei grato a vocês, dá essa moral, dá essa força, gente, pelo amor de Deus. Porra, tem vídeo que tá com, às vezes, 15 horas postado e com 2 visualizações. Pô, assim fica difícil, cara. Assim fica difícil, sinceramente. Eu sei que os vídeos muitas vezes são grandes. Esse aqui vai ser grande, tá? Esse aqui vai ser grande. Só que eu tive que gravar esse vídeo por causa da entrevista do Pedrinho, tá? E também porque não vai ficar uma coisa muito grande para eu falar no pré-jogo que eu vou fazer pela manhã dessa quinta-feira, já abordando mais a partida contra o Olímpia do Paraguai, né, gente? Mas antes de mais nada, eu quero falar de Copa Sul-Americana e Libertadores, tá? Hoje tivemos aí brasileiros pela Sul-Americana jogando, né, pelas quartas de final, jogos de volta já, né? Hoje não, ontem, né, nessa quarta-feira, Atlético Mineiro pegou o Bragantino na Arena RMV, empatou em 2-2 e se classificou, né? Bragantino eliminado. Engraçado que o Atlético Mineiro ganhou lá em Bragança Paulista por 1-0 e na Arena RMV ele acabou empatando de 2-2. O Bragantino ainda fez 2 gols ainda no Galo dentro da Arena RMV, cara. Impressionante isso, mas mesmo assim no agregado 3-2 Atlético Mineiro, aí teremos aí, né, além de Olímpia e Vasco, teremos também o Macará pegando o Santos. Tomara que esse Macará, mas acho que não, cara. O Santos ganhou aqui de 2-1. Creio que o Santos passe, tá? Creio que o Santos passe. O Botafogo vai pegar o Cienciano no Engenhão, tentando reverter aí uma goleada de 5-1, que é praticamente impossível, tá? E no futebol nada é impossível, mas é muito difícil, tá? E um jogo aqui que a gente tem que ficar atento também é River Plate e Santa Fé, tá, gente? O jogo de ida foi 0-0 e agora o River Plate decide em casa, lá no Monumental de Nunes, e daí vai sair o possível adversário. Se o Vasco da Gama passar pelo Olímpia do Paraguai, vai sair o possível adversário aí para as semifinais
da Sul-Americana, tá? Aí teremos também Boca Júnior e São Paulo pelo jogo de ida no dia 9/9 das quartas de final, lá na Bombonera, primeiro jogo, e a volta lá no Morumbi no dia 16/9. Pô, dia do aniversário do meu casamento, cara. Caraca. São Paulo pegando o jogo de volta aí contra o Boca Júnior, tá, pessoal? Então, a situação aqui dos clubes brasileiros aí pela Copa Sul-Americana, né? Vamos ver o que vai acontecer entre hoje e entre amanhã. Lembrando que o Fluminense já passou, né? O Fluminense vai pegar o... Ih, rapaz, deixa eu ver aqui. Eu anotei, eu botei aqui, cara. Eu tenho certeza disso que eu botei aqui. O Fluminense... Ah, não, o Fluminense é pela Libertadores. Então, vou falar agora. Libertadores, tá? Cerro Porteño e Palmeiras, lá no Paraguai. Palmeiras venceu de 1-0 lá o Cerro Porteño. O Verratti parece que perdeu um gol feito na cara, né? E o Palmeiras eliminou o Cerro Porteño nas oitavas de final da Libertadores, passou para as quartas. O Urubu venceu o Cruzeiro no Maracanã por 2-1. Cruzeiro, porra, dando mole. Mais uma vez, primeira partida no Mineirão 0-0 e aqui 2-1 Urubu. O Cruzeiro chegou a empatar o jogo. O Urubu fez o gol ali da metade do segundo tempo para o final. Aí vai ter hoje LDU e Mirassol. Mirassol que empatou lá no Maião a primeira partida. Agora vai pegar o LDU Quito, né? Na verdade, é o LDU Quito, lá na casa dos caras, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians pega o Rosário Central lá no Itaquerão, primeiro jogo lá na Argentina, 0-0, tá? E o Fluminense, né? O Fluminense que vai pegar o Platense no dia 9/9 e o jogo já nas quartas de final. O Fluminense que passou pelo Rivadavia, como é que é o nome? Independente Rivadavia, né? Time lá do tal do Alex Arce, que o Vasco tá querendo aí. O Fluminense eliminou. O Independente Rivadavia vai pegar o Platense no dia 9/9 e o jogo de volta dia 16/9 lá no estádio dos caras lá, tá? O Fluminense vai decidir fora de casa nas quartas de final na Libertadores, pessoal. Então essa situação aí dos clubes brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Copa Libertadores. E a gente vai falar, né, cara, dessa partida do Vasco. O Vasco, a delegação vascaína que viajou, né, nessa quarta-feira lá para o Paraguai para enfrentar aí o Olímpia, né, do Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final. Vou botar umas fotos aí, tá passando aí umas fotos aí, vai olhando, foto dos jogadores aí embarcando para o Paraguai. Creio que a essa hora já chegaram, né? E o detalhe aqui é que o Saldívia não foi relacionado. Saldívia não, eu vou falar do Saldívia já. Saldívia não foi relacionado, tá barrado, tá? Parece que o Vasco não quer, parece que o jogador não faz parte aí dos planos da comissão técnica vascaína. O Vasco pretende negociar o Saldívia, está em processo de saída. A tendência é que o zagueiro não permaneça aí no Vasco da Gama, segundo a BTB Esporte. E outro desfalque é o Johan Rojas, tá? Que tá com edema aí na coxa também, foi cortado do jogo aí contra o Olímpia do Paraguai. Cara, eu esqueci de trazer os relacionados, mas enfim, cara, não importa, tá? Não vou falar aqui dos relacionados, tá? Uma novidade aí é o atacante Bruno Lopes, tá? O atacante Bruno Lopes, tem uns garotos aí também, tal do... Esqueci o nome, cara, agora não vou lembrar do nome do garoto, mas enfim, tá? O Bruno Lopes aí, destaque para ele que foi relacionado. Eu espero que o Pedro Emanuel veja com carinho esse garoto, esse atacante, tá? Já que o Vasco tá com essa carência enorme de atacante, ninguém consegue fazer gol na porra desse time. Eu espero que o Pedro Emanuel consiga ver com carinho aí esse menino aí, coloque ele no segundo tempo, sabe? Faça alguma coisa aí para ver se dá para mudar, cara, para ver se o garoto de repente desponta, vai que seja a solução dos nossos problemas. Não querendo, né, colocar tudo nas costas do moleque, que, porra, é uma pressão muito grande.
e pode queimar o moleque. Mas enfim, porra, mas é daí que surgem, né, cara, os craques, as revelações, quem sabe, né, cara? E o detalhe, cara, que tanto o Santiago Souza quanto o Corídio também viajaram com a delegação, mesmo sem estar inscritos aí para a partida contra o Olímpia, tá? Os jogadores do Vasco para viagem aí viajaram, né? Porque a equipe vai realizar um treinamento lá no Paraguai na sexta-feira e parece que o Pedro Emanuel quer que os dois jogadores participem desse treinamento. Deve ser algum treinamento específico, alguma jogada ensaiada, talvez, né? Creio eu, né? E o técnico português fez questão que esses dois jogadores, mesmo não estando inscritos, viajassem com a delegação vascaína lá para o Paraguai, tá? E a possível escalação aí, segundo o GE, provável, espero que não seja essa, cara, porque se for, segura na mão de Deus e vai, cara. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues ou Paulo Henrique, porra, acho que não tem discussão aqui, né, cara? A zaga, normal, Carlos Cuesta, Robert Renan, lateral esquerdo Cuiabano, o meio-campo, Barros, Thiago Mendes e Tietê, não tem outra alternativa também. Aí no ataque, Nuno Moreira, ok. Adson ou Andrés Gomes, aí é que me pega, cara. Adson ou Andrés Gomes e Spinelli. Porra, cara. Tudo bem, cara. Vai colocar o Bruno Lopes de cara? Não, né? Se a gente entrar também com Nuno Moreira, Adson e Andrés Gomes, a gente vai perder, a gente não vai ter um atacante de referência. Mas, porra, o Spinelli é esse atacante de referência? E o David é esse atacante de referência? Não é, cara, não é. Então, é complicado, cara. Se o Corinthians pudesse jogar nessa partida, creio eu que seria mais fácil de escolher, né? Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer, cara, com o Vasco da Gama nesse jogo, né? Porque eu vou ser sincero para vocês, tá? Se sair da Sul-Americana, não vou ficar muito aborrecido, não. Eu escutei falar por aí, mas o Vasco passando, poxa, dá um up aí no ânimo dos caras, a atmosfera muda. Sim, muda, realmente. É bom até para as outras competições, né, cara? Faz bem até para as outras competições, mas sei lá, eu creio que o Vasco mais tarde vai sentir aí o desgaste de estar disputando 3 competições com um elenco limitadíssimo, tá? Agora vamos falar aqui do Alan Saldívia, tá, gente? Olha só, informação sobre o Alan Saldívia, o Vasco parece que vai negociar o jogador, tá? E o Vasco pretende negociar o jogador, parece que não faz parte dos planos do Vasco da Gama, mas aí entrar em contato aí com o representante do zagueiro, tal do Guilherme Martorelli, tá? Que disse que o defensor neste momento não tem nenhuma proposta para deixar o Vasco da Gama, ou a diretoria não passou nada para ele, né? Segundo aí o representante aí do zagueiro. Tá? E ainda de acordo com a gente, o entendimento de Saldívia é que ele está fora dos planos, mas nada foi dito diretamente ao atleta, quer dizer, a diretoria não comunicou nada ao Alan Saldívia ou ao representante do jogador. E segundo ele, o representante, isso que parece ser, tá? E além disso, o Guilherme garantiu, o representante, o Guilherme garantiu que Saldívia, pelo Saldívia, continuaria no Vasco para buscar espaço. Pô, o bichinho é insistente mesmo, né, cara? Ele é muito insistente. Já tem uma informação aqui dizendo que o Vasco tem em mãos algumas propostas aí pelo Saldívia, tá? Entre elas, os interessados são o Tajeres, da Argentina, o Huracan e também o Lanús, da Argentina, tá? Modelo de negócio, os valores aí estão sendo discutidos, então vamos aguardar que talvez Saldívia está indo embora do Vasco da Gama. Vai com Deus, se quiser eu levo no aeroporto, tá? Sem custo nenhum, eu pago tudo, pago Uber, pago tudo aí para ele, mas, cara, não dá. Não dá para aguentar o Saldívia, porque, cara, é complicado para Dedéu. Gente, vamos falar aqui dos destaques aqui rápidos, tá? Da Copa do Brasil. Copa do Brasil foi escolhido soprador de apito para apitar a partida entre Vasco e Vitória, a partida de ida das
oitavas, não, ou das quartas, ixi Maria, das oitavas, né? Das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, que vai ser no Maracanã, que tá para ser no Maracanã, tá? Não foi decidido ainda não, mas parece que vai ser no Maracanã, tá? Será aí o Matheus Candançan de São Paulo. Esse juiz já apitou o jogo do Vasco antes, né, cara? Bom, tomare que ele vá bem, eu não quero ser privilegiado, só não quero que roube o Vasco, tá? Pelo amor de Deus, cara, já chega de roubar o Vasco, porque é complicado demais, gente. Vamos falar aqui agora, a luzinha apagou. Meu pai do céu. Rapidinho, gente, daqui a pouco eu volto, peraí. Bom, gente, restabelecer a luzinha aqui, ela tá meio fraca ainda, né? Meu negócio tá dando defeito, cara. Porra, vou ter que comprar outra, é só o que faltava na minha vida. Enfim, né? Peraí que esse celular tá meio torto, né, pra cá. Isso. Mas vamos continuar aqui nos assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, né? Vamos falar de especulação de mercado, cara, que parece que tem mais um atacante aí na mira do Vasco da Gama, tá? Trata aí do tal do Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, né? O Estrela Vermelha que é de que país, cara? Meu Deus do céu, da Eslovênia. Pô, agora eu não vou lembrar, cara. Né? Parece que o Vasco aí enviou uma proposta aí pelo atacante de 1,5 milhão de euros, né? Ao Bruno Duarte, cerca de 9 milhões de reais para contratar aí o centroavante que tem 30 anos, né? O Bruno Duarte teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras e construiu uma boa parte aí da sua carreira no exterior. Isso é uma nota aí do Vene Casagrande, tá? O mulambo flamenguista que sabe mais do Vasco do que o próprio vascaíno, né, gente? Números do Bruno Duarte aí pelo Estrela Vermelha: 98 jogos, 42 gols e 14 assistências, tá? Na atual temporada, 5 jogos, 3 gols e 3 assistências, sendo 2 gols pela Champions League. Acho que é aquela fase de grupos, né, da Champions League, se não me engano. E diz que pela Estrela Vermelha, 97 gols, 63 como titular, tá? 97 jogos, né, 63 como titular, 42 gols, 14 assistências, 56 participações em gol, 100 minutos para participar de um gol. Ou seja, praticamente um jogo inteiro. Agora a bateria do meu celular vai querer acabar. É só o que faltava. Enfim, tá? 2,7 finalizações por jogo, 3,3 duelos ganhos no jogo, nota do SofaScore 7,10, né, cara? É um atacante, né, cara, que está acostumado a jogar num time, né, e num campeonato que não tem, assim, tanta, como é que eu vou dizer, que não é tão disputado assim, né, cara? É um campeonato lá do país dele, que agora eu esqueci da onde que é o Estrela Vermelha, vocês não me perguntem, cara, que eu não vou lembrar, mas enfim. Peraí, deixa eu ver aqui, rapidinho, para dar a notícia, a informação completa para vocês. Bom, o Estrela Vermelha é da Sérvia, né, cara? País lá do Petkovic, né, cara? Sérvia e Montenegro, né? Nem na Sérvia não nasce tantos Petkovics assim, né? Mas enfim, disseram que é um centroavante clássico, né? Forte, faz bem um pivô, tem presença de área, finaliza bem com 2 pés, que isso aí é importante, né? E vai bem pelo alto também, tá? Não tem muita mobilidade, mas compensa com presença e faro de gol, tá? É resolutivo, né? Tem contrato até o dia 30/6/2027, está avaliado em 4 milhões de euros. Lembrando que o Vasco fez uma proposta de 1,5 milhão, mas vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Porra, se vier para resolver, é o que mais importa, né, cara? Só espero que não seja mais um bagre, né? Só espero que não seja mais um bagre. Vamos dar uma nota aqui sobre justiça, cara. Olha só que bizarro, cara. 777 Partners aciona advogado na justiça, tá? Esse advogado que a 777 Partners está acionando aí, lá na Justiça de São Paulo, é o advogado Jorge Barbieri, do escritório Campos Melo, o escritório que falou que está acionando, que acionou a 777 Partners, né, por falta de pagamento dos honorários.
E, inclusive, o advogado que falou que teve reuniões aí com José Roberto Lamarck, o pai do Marcos Lamarck, com o Pedrinho e com a 777 para revenda da SAF do Vasco lá para eles e coisa e tal. Foi justamente esse advogado aí, o Jorge Barbieri da Campos Melo, né, por ter apresentado documentos confidenciais em uma ação que cobra cerca de 740 mil em honorários, tá? Diz que a 777 faz 12 questionamentos sobre a exposição das informações e quer esclarecimento sobre possível divulgação indevida de documentos sigilosos, tá? E a interpelação não significa que as acusações foram reconhecidas pela justiça. O caso ainda pode gerar novas medidas. Então, mais um imbróglio político com a 777, eu quero que ela se exploda, que ela vá para casa do cacete, tá? E que ela termine de vez, né, cara? E eu vou trazer aqui trechos da entrevista do Pedrinho, que num desses trechos da entrevista ele fala justamente da 777, que entrou, né, como é que eu vou dizer para vocês, né, cara, com uma auditoria, né, pelo ICTS, né, uma vez que a 777 quer negociar a venda da SAF, né, o negócio está conversado com ela, e de repente ela entra na justiça pedindo uma auditoria dentro do Vasco da Gama, aí o Pedrinho questiona quem que está por trás da 777, né, cara? Eu quero saber quem é que está por trás da 777. Então, vamos falar disso, gente. Vamos falar aqui do gatekeeper, né? Que o gatekeeper está emperrando as coisas aqui no Vasco da Gama, tá? Tanto no empréstimo DIP de 150 milhões, quanto também na venda da SAF vascaína. Então, eu vou trazer dois pontos aqui, né, do empréstimo e também da venda da SAF, tá? Que o empréstimo DIP de 150 milhões, né, tá na pendência aí do tal do gatekeeper. É ele que está travando tudo, né? E eu vou falar aqui para você dizendo que o gatekeeper aí está analisando o DIP de 150 milhões do Vasco, tá? Diz que ele não rejeitou o DIP, mas também ainda não deu parecer favorável, que ele pediu mais informações antes de se posicionar. E a doutora lá, esqueci o nome dela de novo, meu Deus do céu, eu não vou lembrar, minha cabeça é muito ruim, Deus que me perdoe, cara. É a tal da Chevron, não sei o que lá. Cara, esqueci. A magistrada lá que está debruçada aí na situação da SAF do Vasco da Gama, né? Eu não vou lembrar o nome dela não, cara. Me desculpem, tá? Pessoal, rapidinho, tá? Lembrei o nome da magistrada, da juíza que está ali, debruçada ali na SAF do Vasco da Gama, na venda da SAF, na recuperação judicial e tudo mais. É a doutora Simone Gastese Chevrande. É isso aí. Simone Gastese Chevrande. Eu não tinha lembrado na hora do vídeo aí, agora eu pesquisei aqui. Na verdade, eu lembrei do nome dela, lembrei do nome da magistrada, é a doutora Simone Gastese Chevrande. Então, tá lembrado, tá esclarecido. Segue o vídeo aí adiante. Ela tá dando aí respaldo para o gatekeeper tomar as providências cabíveis, tá? E ela tá aguardando a análise do gatekeeper, né, para poder, né, autorizar o empréstimo do Vasco ou não, tá? Dizendo que o gatekeeper não rejeitou o DIP, também não deu parecer favorável, ele pediu mais informações antes de se posicionar. O DIP de 150 milhões seria usado para cobrir a necessidade financeira do Vasco até o fim de outubro. Porra, até o fim de outubro? Se dinheiro não dá até o fim, não é até vender a SAF? Eles estão contando que o Vasco será vendido em outubro, até outubro. Vai saber, né? Diz que o gatekeeper quer saber a situação real do caixa, quando pode surgir o déficit, se os 150 milhões serão o suficiente, destinação e utilização dos empréstimos anteriores, origem, custo e prazo para liberar novo dinheiro, comparação das propostas de financiamento, garantias e possíveis impactos para o Vasco, regras para fiscalizar os desembolsos. Tá? O resumo é o seguinte: a administração judicial é favorável ao DIP,
mas o gatekeeper ainda não. Quer dizer, o AJ liberou, o gatekeeper ainda não liberou e ainda quer comprovar a urgência, a necessidade e a segurança da operação antes de dar seu parecer final na justiça. Eu vou ser sincero para vocês, cara, se for para comprar o tal do John Mercado, é melhor que ele não libere, tá? É melhor que ele trave mesmo esse empréstimo, que, porra, se for fazer empréstimo para fazer merda, é melhor não fazer, cara. Já falei, coloca o Bruno Lopes lá, que o Pedrinho diz que a janela vai ficar comprometida, uma vez, né, que essa análise aí vai durar de 15 a 30 dias, ou seja, 15 dias no mínimo, né, podendo ser 20. Só que a janela fecha em 23 dias, quer dizer, vai ficar ali na porta para o Vasco fazer contratações. Na verdade, vai ser quase que impossível o Vasco contratar se esse empréstimo não sair agora. E além disso, diz que esse empréstimo também é para fluxo de caixa, para pagar fornecedores, para pagar funcionários, para, né, para fazer ali, como é que eu vou dizer ali, as dívidas recorrentes, né, e até mesmo para sanar ali compromissos da recuperação judicial. E o Vasco pode recorrer, ele pode recolher ali ao doutor César Cury, que é o desembargador, ou então ele pode vir com uma representação, né, dizendo que o empréstimo ali é importante ali para a vida, para a saúde financeira aí da Vasco SAF, né? Vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer. E o Gatekeeper também está debruçado sobre a análise da UPI Equate, né, que vai fazer ali a venda do Vasco, que vai abrir a licitação, né, para poder vender o Vasco da Gama, né, para alguém cobrir a proposta aí do Marco Lamáquia, que é o tal do Stalking Horse, né. E a matéria diz o seguinte: o Gatekeeper ainda não aprovou nem rejeitou a operação. Ele pediu mais documentos e esclarecimentos antes de dar seu parecer final à justiça. Então ele quer tudo ali bonitinho, né? Entre os pontos analisados estão o que será transferido para a nova SAF, proteção dos 10% do CRVG, marca e direitos do Vasco, recursos para pagar dívidas, tributos de DIP e DIPs, valuation e capacidade financeira do investidor, garantias do negócio, situação da 777 e aprovação da ANRESF, tá? E regras do processo competitivo e possibilidade de outros interessados. O Vasco considera a UPI Equate a principal solução para a sua situação financeira, mas essa ainda é a posição do clube, não do Gatekeeper, tá? Resumo: o negócio segue em análise e depende de mais esclarecimento antes da posição final do Gatekeeper. Tudo isso é fonte lá da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Cara, nesse caso aqui, eu dou total apoio e concordo muito, porque isso como é que eu vou dizer? Isso daí, né, dá a entender que a venda da SAF está numa análise rígida, né, judicial, tá? E isso é importante, que não vai estar sendo feito de qualquer maneira, que não está sendo feito a moda caralha, que não está igual aconteceu com a 777 Partners lá atrás, na época do Jorge Salgado, né? E vamos lá, quem é o tal do Gatekeeper, né? Que está ali como Gatekeeper ali da SAF Vascaína? Vou botar a foto dele aqui. É o CEO e titulado aí, nomeado pela Justiça no processo de recuperação judicial do Vasco, doutor Eduardo Gussen, né? Ex-procurador-geral da Justiça, e já atuou na CBF com função de chefe no combate de manipulação de resultados. Ou seja, o cara é complicado, é carne dura, né? Osso, carne de pescoço ali. O cara não facilita para ninguém não, tá? Então o Vasco vai ter que rebolar aí para conseguir esse empréstimo e também para botar essa venda da SAF aí para frente, cara. Complicado pra caramba, tá? E o Fred Luz, o CEO vascaíno ou o CEO flamenguista que está no Vasco, né, teve se manifestando, né, dizendo que sem o dinheiro do empréstimo o clube corre risco de ter dificuldade para realizar pagamentos e atletas e agentes, clubes, tributos e credores sujeitos à recuperação judicial. Abre aspas aí para o senhor Fred Luz, CEO da SAF do Vasco. Pelas nossas projeções, a partir do próximo dia 20, sem esses recursos, vamos enfrentar uma situação extremamente
delicada de caixa. Isso pode resultar no não pagamento de compromissos com atletas, agentes, clubes, tributos e dívidas sujeitas à recuperação judicial, o que pode acarretar em multas, desenquadramento no sistema de sustentabilidade, tá, financeira de CBF, na não consolidação de nova transação tributária e transferban, disse o CEO. Portanto, não estamos falando apenas de contratações, estamos falando da capacidade de cumprir compromissos que já estavam assumidos e previstos, tá? E mais uma aspas aqui do CEO flamenguista Fred Luz, né, que ele fala o seguinte, que o empréstimo de 150 milhões não surgiu agora, ele já estava previsto dentro do nosso planejamento financeiro para atender às necessidades imediatas do Vasco, garantir o fluxo de caixa, honrar os compromissos correntes e a folha, cumprir os pagamentos previstos na recuperação inicial e também permitir que o clube faça investimentos necessários para reforçar o futebol nesta janela, tá? É importante dizer também que o administrador judicial já havia se manifestado favoravelmente à operação. O administrador judicial se mostrou favorável, eu falei isso ainda há pouco, né? Só que o gatekeeper ainda não, né? Além disso, tanto os auxiliares do juízo quanto o próprio juízo já receberam todas as prestações de contas relativas à destinação dos recursos obtidos através dos empréstimos TIPs anteriores. Então aí o senhor vascaíno, né, ou o senhor mulambo que está no Vasco, como dizem, né, como queiram, se manifestando aí sobre, né, a atitude da justiça aí, né, cara, dizendo que a SAF do Vasco corre sérios riscos se não conseguir esse empréstimo DIP aí em torno de 150 milhões. Uma vez que a gente sabe, né, que esse empréstimo não será pago, o Vasco, uma vez vendido, esse empréstimo dilui aí na venda do Vasco aí para o Marco Lamarck, aí, enfim. Eu não sei porque que a justiça vê tanto empecilho também disso daí. Desculpa, já que isso tá para acontecer, né, cara? Olha, o Pedrinho falou hoje na viagem da delegação vascaína para o Paraguai. Eu vou trazer aqui trechos aqui da entrevista aí do Pedrinho, né? Vou começar por aqui, tá, gente? É o seguinte, ele falou aí do empréstimo de não ter sido liberado pela justiça, né? E o Pedrinho, ele faz um apelo aí à juíza, tá? Ele diz que ele não tira o empréstimo da cabeça dele, que o empréstimo tem uma causa e coisa e tal, é uma coisa planejada, e que ele, inclusive, ele interpela, né? E ele contesta, né? Como é que a 777 falida que tá a fim de vender a SAF, né, do Vasco da Gama, tá a fim de conversar e entra na justiça aí pedindo aí uma auditoria externa do nada, que está travando aí o empréstimo, né, e está travando a venda, inclusive, e está travando tudo. Então ele quer saber quem é que está por trás aí da 777 Partners, afinal, que foi o pessoal que saiu da gestão dele, né, os que foram exonerados e os que pediram para sair, foi esse pessoal sair e essas coisas começarem a acontecer. Isso realmente parece que vai atrapalhar muito o Vasco aí na janela aí de transferência aí do meio do ano, na contratação de reforços e tudo mais, e isso pode aí interferir em muita coisa. Fica aí com o que o Pedrinho está falando, daqui a pouco eu volto. Eu falei que o vídeo vai ser grande, mas fica aí, acompanha que está interessante. A recuperação judicial, o princípio da recuperação judicial é você honrar os compromissos com os credores. Isso é um ponto. Eu vou dar um exemplo para ser bem prático e didático. Se eu estou te devendo 10 mil reais há 15 anos, eu nunca te paguei. Aí eu te chamo para fazer um acordo e falo, posso te pagar em 10 vezes de R$ 1.000? Você aceita. Então a gente assinou um acordo, você aceitou receber 10 vezes de R$ 1.000, certo? Certo. Eu estou honrando todos os compromissos e todas as parcelas com você. Se paralelo a isso, eu estou comprando um carro, comprando uma moto, mas eu não estou descumprindo com você, que irregularidade tem nisso? Essa analogia que eu quero fazer com relação a honrar os compromissos que eu tenho dentro da RJ e, ao mesmo tempo, fazer as contratações. Eu não posso fazer a contratação porque eu estou em recuperação judicial? Posso, eu vivo de futebol. O que eu não poderia era contratar e deixar de pagar. Isso seria uma responsabilidade, nem posso fazer isso. Porque eu tenho um gatekeeper, eu tenho um watchdog, eu tenho um AJ, e todos eles estão avalizando e autorizando todo o procedimento. E aí, o que me assusta, e eu peço encarecidamente à juíza
que ela olhe com os bons olhos, tudo que está acontecendo com relação à instituição foi depois dos personagens que saíram do Vasco. Eu fui tirado da cadeira, a burocracia aumentou por um empréstimo, e esses empréstimos, como eu já falei, eu não tiro da minha cabeça. E esses empréstimos são pagos. Eu não pego o empréstimo e deixo pagar, ele está dentro do cronograma e dentro do plano de recuperação judicial para eu pagar. O acordo entre o investidor, o futuro investidor, e a 777 está muito bem construído. E me surpreende muito a 777 Carioca pedir uma auditoria, uma empresa falida pedir auditoria. Mas se a 777 está fazendo um acordo com o investidor, está quase tudo certo. Quem está por trás da 777? Quem está por trás da 777? Inclusive, foi ameaçado de perder os meus bens. Fui ameaçado de perder os meus bens. E, obviamente, se o empréstimo continuar negado, eu vou ficar inadimplente. E a inadimplência, a falta de pagamento para os credores, é uma gestão temerária. E, automaticamente, ela prejudica o processo legal da recuperação judicial. Com isso, meus bens são bloqueados. E o mais importante do que isso é a instituição. Porque essas pessoas que saíram do Vasco não estão pensando na instituição. Elas não querem a venda. Elas não querem a venda. Eu não vou ficar dando desculpa das contratações, nada disso não. Mas vocês sabem a burocracia que eu já expliquei lá atrás. A responsabilidade do futebol, do insucesso é 1000 pontos. Não misturem as coisas, não estou aqui para dar desculpa. Eu sou responsável. Eu sou responsável. Eu só estou pontuando cada situação para ficar muito claro. Então, se a gente tiver um processo acelerado da abertura, da competitividade, da venda, acabou os empréstimos. Então, o que eu peço à juíza é que ela olhe tudo que foi organizado pela instituição desde o dia em que eu entrei, até hoje. E um dos princípios da recuperação judicial é você pagar os credores. Então, eu peço que ela olhe com carinho para essa situação. Primeiro, para liberar o que a gente precisa ser liberado, que o dinheiro, os 150 milhões, não é só para contratação, é para pagar funcionário, é para pagar os credores, é para pagar os fornecedores e, consequentemente, também fazer as contratações. E isso estava dentro do plano da recuperação judicial. Ninguém inventou isso, que fique muito claro. E se, para a gente acabar com isso, que ela consiga abrir o mais rápido possível o processo de competitividade para a gente fazer a venda. Vai ter a oportunidade de outros investidores chegarem com uma proposta maior, pautada como base pela proposta do Marcos. E se alguém aumentar a proposta, o Marcos tem o direito de empatar. E chegando, fazendo todo esse processo, acontece a venda, acabou a questão do empréstimo. Olha, pessoal, eu vou trazer esses trechos aqui do Pedrinho meio que fora de ordem, tá? Porque eu acabei começando aí pelo segundo ponto que ele colocou aí, mas enfim, tá? Na verdade, aí o Pedrinho ele começou essa entrevista, né? Eu vou trazer agora aqui para vocês, ele assumindo toda a culpa sobre o atual momento do Vasco, pelo planejamento mal feito, e ele diz que tudo que está acontecendo hoje em relação ao futebol, né, em relação ao desempenho do time, a performance, ele falou que ele assume toda a culpa, que ele é o culpado de tudo, que ele chama a responsabilidade para cima dele, tá? E que o torcedor do Vasco ele tem que ser respeitado, que a gente não pode nunca que não pode nunca reclamar do torcedor do Vasco, nem reclamar que o torcedor do Vasco está exigindo alguma coisa, está reivindicando alguma coisa, que o torcedor do Vasco vai ter sempre razão nos questionamentos, nas reclamações, pelo desempenho do time e coisa e tal. Só que é o seguinte, né? Eu penso da seguinte forma: assumir a culpa é muito bonito, é muito bacana, é legal, não sei o quê, mas, cara, tem que tomar atitude, tem que fazer alguma coisa para mudar esse cenário. O Vasco está na 18ª posição no Campeonato Brasileiro, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco não era para estar nessas condições, tá? Nessa situação que está. E, cara, independente de conseguir contratar no meio da janela, pô, a gente tem que pensar uma coisa, né? O planejamento foi muito mal feito no início do ano, escolhas muito mal feitas, tá? E, inclusive, vou falar disso daqui no próximo corte, tá? Mas, a princípio, fica aí com o que o Pedrinho tá falando, dizendo que assume toda a culpa, que é muito bacana assumir a culpa, mas tem que tomar decisões para mudar esse patamar, independente com empréstimo DIP ou sem empréstimo DIP, cara. Vocês têm que dar um jeito. Vocês vão ter que dar um jeito, tá? Porque o planejamento foi muito mal feito. No próximo corte eu vou falar o porquê. Fica aí com o Pedrinho, daqui a pouco eu volto. Vamos, antes de mais nada, né? É bom sempre o senhor falar com o torcedor vascaíno, que sempre traz clareza para o torcedor. Queria saber como que está essa situação toda envolvendo o Vasco, justiça, o que está acontecendo neste momento aí. Se vocês me permitirem, eu acho que eu mato todos os questionamentos que eu acho que surgiram
nesses últimos dias, e aí cria uma ordem para matar todos os assuntos de empréstimo negado, futebol, declaração do BAP. Eu acho que eu consigo matar tudo. A única coisa que eu peço é só para a gente separar direitinho e criar um cronograma certinho da minha fala, porque apesar dos assuntos se entrelaçarem, eu preciso que eles sejam distintos para as pessoas entenderem e não associarem a uma desculpa. Porque parece que vai ser desculpa, mas não é, porque eles estão atrelados, mas não é. Por isso que eu quero iniciar a minha fala, antes dos outros assuntos importantes, eu quero iniciar a minha fala sobre a questão desportiva. Todo insucesso desportivo, pelo menos com relação à pontuação, a responsabilidade é toda minha. E eu sou responsável pelo insucesso de pontuação no Campeonato Brasileiro. A única coisa que eu posso fazer é trabalhar ainda mais do que eu trabalho. E é isso que eu vou fazer desde o primeiro dia que eu entrei. Vou trabalhar e me dedicar. Todos os pontos que a gente percebe onde a gente errou, a gente trabalha em cima deles. Ninguém fica vendo o que está acontecendo, ninguém acha que não tem senso de urgência, muito pelo contrário. A gente trabalha 24 horas para corrigir isso. Eu peço do fundo do meu coração desculpa aos torcedores por esse momento de pontuação. Nem eu, nem nenhum atleta tem o direito de reclamar algo sobre o torcedor. O torcedor do Vasco tem direito a tudo, a reclamar sobre tudo. E o maior responsável sou eu, ou o único responsável sou eu. Então eu mereço todas as críticas, toda a reivindicação, todo o protesto, porque a responsabilidade é minha. Ponto. Isso é um ponto. E os outros pontos? Vamos lá. Bom, gente, vocês falaram aí do Pedrinho em assumir a culpa, né, cara? Só que é o seguinte, muitas vezes, mais do que pedir empréstimo DIP para contratar jogadores, que o Vasco não tem dinheiro, e mais do que dizer que a situação do clube é complicada, é difícil, né? Tomar as atitudes acertadas. Mais importante é isso. E é uma coisa que não está sendo feita nos últimos 3 anos do Pedrinho no Vasco da Gama. Por quê? Porque, na minha humilde opinião e na opinião de muitos vascaínos, o Pedrinho confunde muitas coisas. O Pedrinho confunde amizade com profissionalismo, o Pedrinho confunde parceria com profissionalismo, o Pedrinho confunde afinidade com alguém com profissionalismo. Isso acaba gerando aí, a gente acaba tendo uma gestão muito amadora de parte do Pedrinho, tá? Esse próximo vídeo que eu vou colocar aí para vocês, ele deixou claro que o Felipe avalia e estuda os atletas, cara, que o Vasco vai contratar, tá? Diz que o Felipe vê com o scout do clube, que eu não sei quem é o scout do clube, tá? Que creio eu que o scout do clube seja alguém também da preferência do Felipe, tá? Da indicação do Felipe, que o Vasco é um cabide de emprego do caralho para todo mundo, né? E continua sendo, não só na gestão do Pedrinho, mas nas outras gestões também, era a mesma merda, tá? Não vou passar aqui a mão na cabeça de ninguém, não é só o Pedrinho, tá? Pedrinho tá indo pelo mesmo caminho, não tem nada de diferente nisso aí, sempre foi um cabide de emprego. Aí depois de passar pelo Felipe, pelo scout do Felipe, né? Aí sim passa aí pelo Admar Lopes. Aí o Admar Lopes vai lá, faz o contato com o clube do jogador, faz o contato com os representantes do jogador, tá? Aí sim acontece a contratação ou não acontece. Ou seja, o Felipe que diz ao Admar quem deve ser contratado ou não. Não é o Admar que sonda os jogadores, não é o Admar que peneira os jogadores, não é o Admar que olha os jogadores. O Admar é um mero funcionário dentro do Vasco da Gama, cara. O Admar é um mero funcionário dentro do Vasco da Gama e ele segue as ordens do Felipe. É por isso que a gente está vendo essa situação aí, cara. Saldívia, Spinelli, Brenner, Marília Inestrosa, tudo bem, Inestrosa, Spinelli não, Saldívia, Brenner, foi Fernando Diniz. Porque quando não era o Felipe que escolhia os jogadores, que peneirava os jogadores, que olhava, era o Fernando Diniz quando ele ainda técnico.
Com o Fernando Diniz saiu, essa parte ficou a cargo do Felipe. Tudo indica isso, cara. Porque eles não tinham capacidade de fazer ali a análise dos jogadores, dos atletas que seriam contratados. E deixava tudo na mão do Fernando Diniz. Aconteceu essa merda que está acontecendo agora, né? E agora é o Felipe que está de frente, está acontecendo mais merda ainda. E o Pedrinho defende o amigo, dizendo que é o primeiro a chegar no clube, é o último a sair do clube, que é muito profissional e que trabalha pra caramba, que faz a análise dos jogadores, que é uma injustiça as críticas que o Felipe recebe, porque o pai dele morreu e o Felipe foi trabalhar e podia estar velando o pai dele, não sei o que, coisa e tal. Pô, beleza, a gente entende isso tudo, cara. Muito maneiro do Felipe isso daí. Mas, cara, o trabalho é mal feito. O trabalho é mal feito, tá? Felizmente o trabalho é mal feito. Fica aí com o que o Pedrinho tá falando, daqui a pouco eu volto. Eu acho uma injustiça, porque o Felipe é uma pessoa mais calada e por isso, de repente, as pessoas ficam. O que o Felipe faz? O Felipe é o primeiro a chegar, um dos últimos a sair. O Felipe tem uma avaliação técnica dentro de um processo de avaliação de atletas. Ele sabe qual é o DNA do Vasco, sabe que o time precisa. Conversa com o treinador, conversa com o scout, avalia os jogadores, passa para o Admar fazer a negociação. Existe todo um processo ali. E essa rejeição pelo Felipe aconteceu por causa de um atleta, que eu já falei, que foi o Capasso, por um problema com um youtuber, que eu não vou citar nome, respeito em preservar também a pessoa, porque a questão não é pessoal, é questão sobre o tema. E por isso o Felipe criou uma rejeição. Esqueceram que o Felipe deixou o pai falecido, o irmão falecido no dia, e criaram que o Felipe não faz nada, que o Felipe está ali, ganha dinheiro, que é esquema. É muito fácil isso. Agora, para finalizar aqui, né, cara, a parte aqui do Pedrinho, né, que eu ainda vou trazer um vídeo do final para finalizar esse vídeo, ele vai falar do BAP, né, cara? Desceu a lenha de novo em cima do BAP, né? E abre aspas pro Pedrinho aí, ó. Outro ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa e não estou falando da instituição. Estou falando do BAP especificamente. Ele é um mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita, né? Palavras aí do Pedrinho, Raul Luiz Eduardo Batista, o famoso BAP, o presidente do Urubu, né? E além disso, falou que o BAP, quando vem com esse papo furado de que ele está preocupado com o futebol brasileiro, com a isonomia dos clubes brasileiros, na hora de dividir as cotas, né? Na hora de dividir igualmente as cotas de televisão e tudo mais, aí o BAP não pensa no clube, ele pensa só no time dele, não pensa mais em ninguém, né? Então ele diz que o BAP é um hipócrita do cacete, que ele tem que se preocupar com a merda do time dele, esquecer o Vasco, que não compete a ele falar sobre as coisas que estão acontecendo no Vasco e muito menos decidir, né, cara, o que tem que ser feito lá sobre o Vasco da Gama ou não. Fica aí com o que o Pedrinho tá falando sobre o BAP. Olha, isso vai dar muito pano para manga ainda. Daqui a pouco eu volto. O outro ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa, e eu não estou falando zero instituição, tá? Estou falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita, porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa no Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é do time dos outros. Então ele é um hipócrita. Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Está muito claro que eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a ANSREF, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. Porque para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial contratando e ele não abre a boca.
Então, a soberba dele é assustadora. É assustadora. Mas com o Vasco, com a instituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo onde ele não tem que se meter. Esse é um ponto. E eu só quero deixar claro que todas essas minhas falas de empréstimo, de BAP, e isso, a dificuldade que a gente teve para contratar, não é para tirar responsabilidade nenhuma do futebol. Tá? Eu entrei, quando eu venho para a SAF, de uma forma inesperada, vocês já sabem a história, eu entro para tentar deixar um Vasco melhor do que eu encontrei. Eu faço meu 100%, eu sou imperfeito. Não sei se o meu 100% vai ser capaz de botar o Vasco no lugar que ele merece, mas é o que eu vou fazer, é o que eu vou trabalhar, até o último dia, para tirar o Vasco dessa situação ruim e difícil. Mas para ficar muito claro, não tem desculpa, a responsabilidade dessa situação é toda minha. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou deixar um vídeo aí, um trecho do vídeo do Rica Perrone, cara, jornalista Rica Perrone, falando sobre o Urubu acionar a Aresf, né, para avaliar a situação financeira do Vasco da Gama. Segundo o Rica Perrone, ele fala o seguinte, que o Urubu é um ex-fumante que virou atleta e agora reclama de quem fuma, né, parodiando aí, né, a atitude aí do BAP aí diante aí da situação do Vasco da Gama. Ele diz que o problema aí do Urubu é o medo do Vasco se reerguer ao lado justamente com um rival político dentro do futebol, que é a Leila Pereira. Ele diz que a preocupação dele é ver o Vasco forte, por ser um rival direto aí do Urubu, né? Um rival regional, o que vai assim machucar mais eles ainda, né? O Vasco bem, né? E que ele não quer ver ninguém bem. O BAP quer ver o Flamengo bem. Ele não quer ver o Vasco bem, ele não quer ver os outros clubes bem, ele quer ver só o Flamengo dominando tudo, ele quer ser o Bayern de Munique aqui do Brasil, né? E, na verdade, ele quer que os outros clubes sejam o Schalke 04. Não quer nem que seja o Borussia, quer que os outros clubes sejam o Schalke 04, sempre esteja lá naquele abismo, né, cara, de qualidade técnica, de orçamento, tudo mais, né? O Rica Perrone ainda fala que, que outros clubes também estão em recuperação judicial, usaram o mesmo artifício, estão aí vivendo, e o BAP não fala nada, ele fica quieto. E o Rica Perrone, inclusive, ainda cita o clube dele, São Paulo, para que ele torce, né? Ele falou, inclusive, o meu São Paulo ainda está na mesma situação, e ele não fala nada. Por que só o Vasco, né? Porque é só com o Vasco. Ainda tem a iminência da Leila Pereira um dia, né? É o que se especula por aí, que a da Leila Pereira um dia fazer parte aí de uma gestão vascaína, né? Junto com o enteado dela, né? O que o pessoal está especulando por aí. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, sinceramente, mas enfim, só o futuro dirá. Fica aí com o Rica Perrone falando sobre o BAP, sobre as atitudes, né, ridículas do BAP. Eu fico por aqui, desejo a vocês aí um final de quarta, início de quinta-feira abençoado. Daqui a pouco tem Vascão, vou vir com vídeo de pré-jogo ainda aqui. Saudações vascaínas, eu fui. Por que o Flamengo está fazendo isso? Por causa do Vasco e da Leila. É só isso que eu estou cobrando, que seja transparente essa questão. Se você vai julgar se está certo ou está errado, não, eu acho que eu parei de fumar e agora eu posso cagar uma regra para todo mundo, tudo bem, é teu direito você achar isso. Eu acho inconveniente, mas você pode achar que está tudo bem. Eu virei atleta, agora eu vou ficar reclamando de todo mundo que é gordo. Tudo bem também, não tem problema nenhum. O ponto é, assuma ou que fique claro que é o seguinte, eu estou fazendo por ser a camisa do Vasco, meu rival me incomoda, se ele crescer, eu terei problemas, eu serei mais cobrado. Eu não quero um futebol forte. Eu quero mandar no futebol brasileiro de forma exclusiva. Eu quero ganhar tudo e o tempo todo. Eu não quero adversários fortes para ter uma grande competição. Isso é ladainha. Isso é mentira. O Flamengo não quer um campeonato forte. O Flamengo quer ganhar tudo sozinho e se transformar no Bayern de Munique e que todo mundo seja, nem o Borussia, seja abaixo do Borussia, seja o Schalke 04. É isso que o Flamengo quer. Então, não estou deslegitimizando a ideia de que o Flamengo tem de falar, não, eu quero que todo mundo cumpra com os seus papéis. O que eu estou dizendo é que, neste caso específico, o Flamengo está batendo pessoalmente na Leila e no Vasco, porque é a Leila e o Vasco. Porque outros clubes do Brasil fazem e fizeram as mesmas coisas e o Flamengo não falou nada. Então o problema do Flamengo é medo do Vasco se erguer ao seu lado
juntamente com uma rival política dentro do futebol, que é a Leila. Esse é meu único ponto. É uma rixa do BAP com essas pessoas. É totalmente diferente do Flamengo. Fala, não, o Flamengo agora virou paladino que quer o futebol correto no Brasil. E por isso, cara, você tem que ser muito burro para acreditar num cenário desse. Na mesma semana que o Flamengo anuncia que não vai pagar os empresários que ele deve. Por quê? Porque a gente mudou de ideia. Desculpa, gente. Você não pode ser, você pode ser torcedor ao ponto de comprar qualquer barulho do seu time, mas você pelo menos pode entender o porquê que o seu time está fazendo aquilo. E aí achar que está fazendo para salvar o mundo é de uma pureza, de uma razoável ignorância que não dá para entender. Basta você olhar o cenário para entender. É uma coisa pessoal, porque é o Vasco e porque é a Leila. Daí para frente você pode discutir se você concorda ou não. Agora negar isso, pelo amor de Deus, né? Basta você ver o que os outros estão fazendo aí, inclusive o meu São Paulo, e ninguém fala porra nenhuma.